Irmãos, boa noite a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos ouve, é muito bom estar aqui novamente e ver pessoas amigas e queridas, né? Está lá o Zé, a Sônia, a Ana, a Dora, o Evandro, a Fabiana, tem muita gente aí. Que bom que você veio. O Dinos, meu irmão Dinas, que bom. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. O pastor Rafael havia falado comigo e estava olhando para a palavra, e o texto que nós vamos ler está lá em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 2 e 3. Almeida Revista Corrigida, que eu uso, tá? Se tiver aí. Hebreus, capítulo 12. Amém. Versículo 2 e 3, que vai dizer o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Glória a Deus. Amém. O tema que nós vamos trabalhar na noite de hoje é desprezando a afronta e vivendo o seu propósito. É claro que esse versículo que nós lemos, ele diz que você não fará nada relevante para Deus se você não enfrentar oposições. Você não fará nada relevante para a sua igreja se você não enfrentar grandes desafios. Você não fará nada relevante na sua família se você não enfrentar algumas contradições. Você não fará nada relevante na sua vida, nenhuma mudança grande, sem um contra-ataque do inferno sobre você. Preste atenção, se você está em Cristo, aleluia, você foi inserido no corpo de Cristo, você está aqui como salvo no Senhor, e não tiver esta oposição, é sinal de que aquilo que você está fazendo não seja algo relevante. Ou seja, você que tem um propósito, você que tem um chamado, você que ama esta obra bendita de Cristo, em todo o tempo você enfrentará afrontas. Você enfrentará afronta. E parece uma palavra pesada, mas foi isso que Jesus enfrentou por nós. E o texto que nós lemos fala justamente isso. Parece que quanto mais eu me empenho em servir ao Senhor e viver aquilo que Deus planejou para mim, quanto mais eu me empenho em fazer a obra de Deus, mais lutas, mais batalhas, mais oposições, mais contradições àquilo que eu creio, eu tenho que enfrentar. Parece que quando a gente faz um projeto, pastor Rafael, parece que o exército inimigo já está lá fora, com a sua artilharia pronta, para te desanimar, para te derrubar, para frustrar os planos que Deus colocou no seu coração. E assim também é na nossa vida pessoal, nos nossos negócios, nos nossos projetos. Parece que quando nós temos um insight, algo que nós vamos construir para a nossa família, o inferno se levanta para que os projetos do Senhor não se concluam na sua vida.
Então, se você está fazendo a vontade de Deus, quantos estão fazendo a vontade de Deus? Levante a mão assim. Amém. Eu quero dizer para você, e não vou te desanimar, você será confrontado. Terá a afronta e a oposição do inimigo nas vossas almas. Então a Bíblia vai dizer que Jesus desprezou esse ódio que esses opositores sentiam dele, porque o propósito da cruz era maior. Aleluia. A salvação da humanidade tinha mais valor do que o peso da afronta. Então o que significa desprezar a afronta? É a ideia que Jesus não permitiu que a vergonha. Quando eu digo Jesus, coloque a sua vida aí também. Não permita que a afronta te derrube. É a ideia que Jesus, ou que o Emerson, ou que o Rafael, ou que a Ana Paula não permite que a vergonha, a humilhação ou a afronta te paralise. Porque esse é uma artimanha do inimigo de te paralisar no meio do caminho. Então Jesus sabia qual era o propósito maior de tudo isso: a alegria de salvar a humanidade. Aleluia. Então ele não valorizou a humilhação da cruz acima do plano de Deus, mas desprezou em comparação a glória maior que estava por vir. Aleluia. Jesus suportou a afronta lá no deserto. Mateus capítulo 4. Jesus suportou a afronta no julgamento lá em Mateus 26, 67. Olha o que fizeram com Jesus. Vai dizer o seguinte: então cuspiram-lhe no rosto. Alguém aqui já levou uma cusparada no rosto? E lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, e diziam contra ele: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ó, que pesado. Eu não sei se você consegue configurar esta cena na sua mente, mas é uma cena muito pesada. Jesus foi cuspido, esbofeteado, zombado, coroado com espinhos e vestido com um manto de escárnio. Afronta. João capítulo 19, versículo 1 até o 3 vai dizer o seguinte: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados teceram a coroa de espinhos e lhe puseram sobre a cabeça. E os historiadores dizem que eles vieram com uma tábua e cravaram na cabeça de Jesus a coroa de espinhos, vertendo sangue. Lá em casa a gente cuida às vezes de plantinha e eu vou mexer em alguns cactos. Toda hora eu estou, ai, ui. Mas é um espinho tão pequeno. E diz que os espinhos da coroa de Jesus, eles mediam até 3,5 centímetros e todos foram cravados no seu crânio, na sua cabeça. E depois puseram na cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e dizendo: salva-nos, ó Rei dos Judeus. E davam-lhe bofeteadas. É mais sério isso aqui do que quem gosta do Palmeiras. Quando a gente fala assim, o Palmeiras não tem mundial. É grave. Na cruz, lá em Lucas, olha só, ele poderia se defender.
mas suportando a afronta, ele ficou em silêncio. Oh, Deus. Aleluia. Ele estava desprezando a afronta, porque o seu foco não era combater carnalmente o homem, não era bater boca, falar, não, eu vou descer daqui, você não sabe quem eu sou, se eu te mostrar as minhas patentes, se eu te falar quem é meu pai, você vai ver. Ele sofre calado, mas o seu foco não estava em afrontar o homem, mas em provar que ele era diante dos homens o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E por isso ele cumpriu a vontade do Pai, desprezando a afronta. Oh, meu Deus. Na cruz, lá em Lucas 23, 34 a 37, vai dizer: e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentaram-lhe vinagre. Toma uma aguinha aqui, Senhor, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os soldados zombavam: se tu és o filho de Deus, desça da cruz. E ele calado. Um outro ladrão de outro lado insultava ele: se tu és mesmo o Cristo, salva-te a ti mesmo e salve a nós também. Mas Jesus não responde com ira, nem desce da cruz para provar nada, irmãos. Ele permanece firme no seu propósito. E muitas vezes, eu quero abrir um parênteses aqui, quando somos afrontados, nós queremos bater boca, nós queremos ir para cima, nós queremos provar que nós somos bons, que nós temos razão. Eles não sabem com quem eles estão falando. Jesus não responde com ira, porque não precisava provar nada para ninguém. E além disso, no meio da afronta, ele libera perdão para os seus malfeitores. Amém. Dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E imediatamente ele oferece àqueles homens salvação. Aqui vemos o desprezo de afronta. Ele não deu valor à humilhação, mas ele deu valor ao propósito. Talvez você não entenda as afrontas que você sofreu até chegar aqui, mas maior é o propósito de Deus na sua vida, porque até aqui você chegou e você está de pé para a glória de Deus. Amém. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que nós não somos aqueles que recuam, mas nós somos aqueles que avançam para o alto. Amém. Eu acho que você não pegou essa palavra. Nós não somos aqueles que recuam, nós somos aqueles que avançam. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O que eu quero dizer para você: existe um poder de Deus pleno na sua vida. Não baixe a sua guarda, não baixe a sua cabeça. Porque é isso que o diabo quer fazer, irmão. Vem uma afronta sobre você, e ao invés de você de olhar para o céu e falar assim: eu sei em quem tenho crido, ele joga algo na sua mente, aquelas caraminholas, e você começa a andar de cabeça abaixo. Realmente eu não sou ninguém. Ó céu, ó vida, ó azar. As pessoas, elas não compreendem, irmãos, que o propósito é maior do que tudo que você está vivendo. É verdade. Aleluia. Jesus é afrontado na Vila Dolorosa. Lucas 23, versículo 27 a seguir vai dizer: e seguia uma grande multidão de povos e de mulheres, os quais batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. As mulheres choravam por ele, e ele ainda as consolou, mesmo sendo humilhado publicamente.
Isso mostra que a vergonha não o desviou da compaixão. O que falta hoje, irmãos? Eu estava ministrando na igreja de manhã sobre o poder do perdão. O que falta na nossa vida hoje é nós termos um coração mais aberto para perdoar as pessoas, para liberar esse perdão, porque existem pessoas amarradas no tempo pela falta de perdão. Foram afrontadas no passado, foram humilhadas no passado, e criou-se dentro de si uma raiz de amargura. E esta raiz está te corroendo por dentro há anos. E você cumpre o seu papel, você vem à igreja, mas ela está ali brotando. Ela está brotando, germinando, e você não consegue se libertar. Por quê? Porque não houve uma liberação de perdão da sua parte. E escute bem, quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que até mesmo as nossas orações estão encerradas diante de Deus. E aí eu venho na igreja, eu oro, eu vou na vigília, eu oro, eu vou no monte, eu oro, mas se eu tiver essa raiz de amargura dentro de mim, irmãos, nada vale. Tudo que eu estiver fazendo em Deus e para Deus, para Ele é como trapo de imundícia. É um lixo. Desculpe a palavra, mas é um lixo que você faz. Se você tem algo no seu coração para ser liberado e você está preso há anos. Estava lembrando, na década de 90, o meu avô tinha uma rincha com um outro rapaz. Os dois chamavam Zé. O meu avô Zé Muniz e o outro José Alves. Em 1970 eles brigaram por causa de um serviço, porque um pegou o serviço do outro e aí o outro ficou sem serviço, aí virou aquela briga. Meu avô crente da Assembleia de Deus, o Zé Alves crente também, mas ficou aquele ranço. Se o Zé Muniz estivesse na calçada lá na frente, o Zé Alves ele passava do outro lado e não olhava. Ele tinha pavor de ouvir o nome do meu avô, e meu avô tinha pavor de ouvir o nome do José Alves. Aí chegou um dia, o José Alves, ele se acomete numa doença, e ele fica mais de 3 meses em coma. Em coma. Sem falar, ali anestesiado pelos médicos, pelos remédios, pela intubação. E um dia o Zé Alves, ele acorda, e ele diz assim: chame-me o José Muniz, porque eu preciso falar com ele. Meu avô foi até o hospital, houve aquela comoção. Seu José, me perdoa. José, eu te perdoo. José, me perdoa. José, eu te perdoo. José, eu te amo. José, eu também te amo. Eles se abraçaram, se perdoaram, e no outro dia José Alves passa desta terra para a eternidade, livre, porque ele estava aprisionado num sentimento de falta de perdão por causa de uma afronta. Então eu pergunto para você, como é que está o seu coração hoje? Como é que está a sua vida? Como é que você tem lidado com o seu passado? Como é que você tem lidado com as palavras que foram proferidas lá no passado? Eu estava lembrando de manhã, quando eu estava falando de um sentimento que eu tinha dentro de mim, que eu fui acometido por mais de 30 anos. Aquele lá que vai na igreja todo dia, que ora, que corre, que pula, que prega, que vai. Eu tinha 12 anos de idade, nós estávamos fazendo um churrasco em casa, os amigos do meu pai, e eu gostava muito de ficar na churrasqueira, cortando carne, servindo as pessoas, e eu estava no meio do corredor assim. Aí meu pai chega bravo, eu não deixo ele passar por conta de não sei o que. Aí meu pai automaticamente ele para naquele corredor, ele enfia o dedo na minha cara e diz assim para mim: se você não sair da minha frente, eu te mato. Eu sei que foi algo inconsequente, eu sei que foi algo que não estava programado e nem era o desejo do coração dele. Meu pai me ama, e eu amo meu pai,
mas aquela palavra ficou guardada no meu coração e eu não conseguia olhar para o meu pai da mesma maneira. E eu estava aprisionado. Quando tinha as festas de família, nós sentávamos à mesa, meu pai numa ponta e eu na outra, era involuntário. Por causa daquela palavra: sai da minha frente, senão eu te mato. Até que um dia eu fui ministrado pelo Senhor e pude entender e rever esta palavra do passado e jogar no mar do esquecimento e ser livre para a glória de Deus. Talvez o que nós precisemos na noite de hoje, para entendermos a afronta, é uma libertação de alma. Porque, vamos falar o português correto aqui, irmãos, ninguém gosta de ser afrontado. Principalmente de casais, né? Tem casais? Lava a louça, não lavo. Lava a louça, não lavo. Aí você fala assim: a última palavra é minha. Tá bom, eu lavo. Aí você foi afrontado. Não é, irmão? Né? E às vezes, naturalmente, irmãos, entre casais, sai uma palavra dura daqui, outra palavra dura dali. Daqui a pouco a esposa está com a cabeça baixa, o marido está com o bico torto. E aí seguem-se anos assim, ó. E aparentemente, irmãos, parece que está tudo bem. Está tudo jóia. Mas quando nós olhamos para trás, irmãos, e fazemos um descritivo da nossa vida, a gente pode fazer uma profunda reflexão daquilo que está entalado na nossa alma e precisa de libertação. Talvez você diga assim: libertação, eu estou cheio de demônio, irmãos. Não, não é demônio, é você mesmo. Sabe, é a sua alma que está trancada com uma seta de Satanás e você não consegue romper. Existem pessoas, irmãos, olha, eu vou até fugir um pouquinho do script aqui. Existem pessoas que não rompem na vida por causa disso, pastor Rafael. A raiz de amargura no seu coração. Ela entra no emprego, tem capacidade, propósito é de ganhar muito dinheiro. Ela vai numa empresa, não dá certo, sai. Vai na outra empresa, não dá certo, sai. E parece que ele está sempre patinando, sempre patinando. Parece que ele vai progredir, daqui a pouco, opa, volta para trás. E isso, irmãos, é algo espiritual que nós precisamos entender, por causa da afronta que nós sofremos todos os dias das nossas vidas, e nós precisamos nos policiar para que Deus faça a obra completa em minha vida e em sua vida também. O que fica de exemplo de Jesus para nós? Jesus tinha foco no propósito. Jesus olhou para o texto que nós lemos, ele olhou para a alegria que estava proposta, aleluia, a salvação da humanidade e o trono junto ao seu Pai, aleluia. Irmão, você acha que ele ia trocar uma besteira qualquer por causa disso? Você acha que você pode trocar sua salvação por causa de uma besteira qualquer? Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena você continuar desse jeito? Você acha que vale a pena você continuar amargurado, amargurada, e você chora nas madrugadas e só você sabe que chora? Irmãos, tem gente que chora aqui de madrugada por causa de uma raiz de amargura. Foi lá atrás. Talvez você, moça, você mulher, você foi abusada no passado, e você, o seu pai, aquela pessoa que fez isso com você. Ai meu Deus, não pode falar isso na igreja, irmãos, isso é mais comum na igreja do que você pensa. Aqui, ó, aqui dentro, pessoas sofrem por causa de abusos que sofreram na infância, e isso não é tratado. Despreze a afronta que você sofreu na sua vida e olhe para o alvo, aleluia. O foco de Jesus era o desprezo da humilhação. Ele não se deixou dominar pela vergonha.
Olha que lindo. Ele não deixou-se dominar pela zombaria e pelas afrontas. Irmão, Jesus era poderoso ou não, irmão? Sim ou não? Tinha todo o poder na mão, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ele quisesse, ele falava assim: pai, envia só uma legião de anjos. Eu acabo com essa palhaçada aqui todinha, eu desço da cruz e sento no trono. De Herodes ainda. Mas ele não fez isso. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 3, esse texto nos chama a considerar esse exemplo, para nós não desanimarmos diante das adversidades da vida. Irmão, não desanime diante das adversidades da vida. O propósito de Deus sobre a sua vida é algo maior e é algo melhor. Aleluia. Quando zomba da sua fé, lembre-se, Jesus também foi zombado, mas permaneceu firme. Quando a vergonha tenta te parar, lembre-se, Jesus desprezou a afronta, mas seguiu firme até o fim. Quando você sofre por fazer o certo, irmãos, essa frase aqui, tem pessoas aqui no nosso meio, irmãos, que tem um senso de justiça muito aguçado, muito grande, e fala para a pessoa que está certa que ela está errada, para você ver. Ela chora, ela treme por dentro. Eu tenho um filho do meio. Quando eu afronto ele nesse sentido, e eu sei que ele está certo, ele chora. Um amor de 24 anos. Pai, você sabe que eu estou certo, eu não estou errado. E chora. Está afrontando. Ele sofre por fazer o certo, e você instiga a pessoa. Mas lembre-se que a glória futura pesa muito mais, muito mais, muito mais, muito mais do que qualquer vergonha presente que você tenha sofrido. Um outro exemplo é que José também desprezou a vergonha da prisão e da injustiça. Olha só, José, ele foi vendido pelos irmãos. Em Gênesis 37, versículo 28, vai dizer o seguinte: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Afronta de ser vendido como escravo, afronta por ser caluniado por Potifar. Gênesis 39, 20 vai dizer: e o senhor de José, olha só, o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere, preso injustamente. Ele desprezou a afronta quando ele foi esquecido no cárcere. Gênesis 40, 23 vai dizer que o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Talvez você esteja com esse mesmo sentimento no seu coração. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que o céu está fechado de bronze. Deus se esqueceu das minhas orações. Parece que você pensa e você ora, Deus se esqueceu dos meus projetos. Ei, escute, levante a cabeça. Deus não se esquece dos seus. Amém. Deus, Ele lembra no tempo, na data, na hora, no minuto, no segundo exato que Ele quer tirar você desta afronta e elevar você para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Amém. José poderia ter sucumbido à humilhação e à injustiça, mas desprezou a afronta. E veja aqui a chave do sucesso: ele permanece fiel. Porque o que tem de gente briguenta dentro da igreja, irmão? Aqui não, né? Onde a gente prega lá fora tem mais. Aqui é tudo de paz, né, irmão?
no trânsito. Oh, sai da frente, moço, não deu seta! Ribeirão Pretano, vai, tô com pressa! Tem gente aqui assim, né? Meu Deus, fala assim, misericórdia. O que nós aprendemos com José é que quem permanece fiel mesmo na afronta, olha só, eu vou repetir, quem permanece fiel mesmo na afronta, vê Deus transformando a sua vergonha em honra. Aleluia. Gênesis 41, do 41 ao 43, olha só o que fez com que José suportasse a afronta e fosse vitorioso. E disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino. José não estava na cadeia, José não estava no poço, José não estava injustiçado. José suportou a afronta, e olha só o que Deus fez na vida dele: e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Aleluia! Glória a Deus. Quem despreza a afronta também, eu já vou terminar, é Davi. Ele despreza a zombaria e ele creu em Deus diante do Golias, porque ele foi ridicularizado, não só pelo gigante, mas também pelos seus irmãos. Sabia disso? 1 Samuel 17, 28 vai dizer o seguinte: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Ira de irmão contra irmão. Por que desceste aqui? Os irmãos lembram que Davi foi, por ordem do seu pai, levar uma marmitinha para os irmãos? Aí o irmão, ao invés de ficar feliz, levanta uma ira no coração e diz: por que você está aqui? E a quem deixaste? Olha o desprezo, irmãos. Aquelas poucas ovelhas no deserto. Às vezes o irmão está tão feliz porque comprou um carro, né, Rafael? Sabe a história do Fusquinha, né? Ele está tão feliz, ele não tinha só uma bicicleta. Deus abençoa ele, ele compra um carro. Aí ele chega para o abençoado na igreja: irmão, eu comprei um carro. Aí, glória a Deus, aleluia. Aí você vai lá, vai ver a pessoa está com um Fusquinha meia, cheio de ferrugem. Aí o abençoado, ao invés de falar glória a Deus, Deus te abençoou e vai te abençoar mais, a pessoa chega para o irmão, com o coração tão feliz que ele está, e diz assim: mais um Fusca. Sabe os roubadores de alegria que existem dentro das igrejas, irmão? A pessoa está tão feliz com o projeto, precisando do empurrão, precisando de que alguém a levante, a instrua na verdade, na palavra, a que impulsione conforme o projeto de Deus, e a pessoa é tão negativista que zomba da bênção do irmão. Mesmo desprezado, nós vamos ver que Davi não recuou. Por quê? Porque a sua confiança estava no Senhor. Aleluia. O que aprendemos com Davi? Davi venceu porque não deu valor às palavras de afronta. E é assim que nós vencemos. Quando te dizem que você não pode, você vai para a Bíblia e você vê que Deus fala assim: sim, você pode. Quando dizem que você não vai, você vai para a Bíblia e você diz assim: sim, você vai, e você não vai sozinho, porque eu irei contigo. Glória a Deus. Aleluia. Então Davi venceu porque não deu valor às palavras de afronta, mas ao Deus que enviava. Por isso que ele levanta a sua voz
voz diante de Golias e diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, porém eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O que é que nós aprendemos em desprezar a afronta? O que é que nós podemos resumir, irmãos, para que nós possamos tomar posse da vitória de Deus em nossas vidas? Jesus, José e Davi não deixaram que a afronta anulasse o propósito de Deus na vida deles. E toda afronta que chega na minha vida ou na sua vida, irmãos, é porque Deus tem um propósito. Você acha que o inimigo vai se levantar à toa contra a sua vida? Você acha que você é qualquer coisa? Por que você acha que está sofrendo? Porque você não vale nada? Não, pelo contrário, porque você tem valor. E porque Deus tem algo poderoso na sua vida. Por isso que são grandes as batalhas, são grandes as lutas, são grandes as tempestades e são maiores ainda as afrontas. Mas não se preocupe, tudo isso pode ser grande, mas o meu Deus é maior do que todas essas coisas. Aleluia. O segredo deles foi olhar para além da vergonha. Além. Eu casei com a Cláudia. A maioria que conhece a Cláudia. Passei muita vergonha, Zé Roberto. Meu pai era de família rica. E um pouco antes do casamento, meu pai quebra. E eu trabalhava com meu pai. Ele foi quebradão, eu fui quebradinho. Porque o dinheiro era um só, a caixinha era uma só. Quando eu fui casar com a minha esposa, uma família muito boa. Aí nós fomos no casamento, eu comecei a olhar os olhares dos tios da minha esposa, tipo assim, ó, olhando de baixo assim, ó. Esse aí, será que vai dar certo? Será que vai vingar? Foi essa palavra que eu ouvi. Depois de 15 anos, eu fui na cidade dos tios delas pregar lá numa Assembleia de Deus. Deus usou a nossa vida de uma maneira poderosa. E os tios delas vieram chorando pedir perdão para a minha vida, porque desprezaram a minha vida naquele momento. É isso que Deus vai fazer se você permanecer firme. As pessoas vão chegar até você, vão se desculpar, vão pedir perdão, e você vai ver o grande mover de Deus na sua vida, e você vai seguir firme em frente. Aleluia. Mas o segredo é não desistir. Você já pensou, irmão, uma pessoa chegar para você: eu pensei que você não ia dar em nada. Só que todos os tios, as crianças de lá, todos se separaram. Eu estou casado há 34 anos. Firme. No pé da cruz. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Mas nós temos que desprezar a afronta, porque o propósito é maior. Assim como esses homens, precisamos aprender a desprezar as afrontas da vida, sabendo que a glória futura é muito maior do que a vergonha presente. Aleluia. Então, preste atenção, já vou terminar. Quando zombarem de você, quando menosprezarem a sua vida, quando disserem para você que você não é nada e não vai chegar a lugar algum, lembre-se que Jesus venceu a afronta. Glória a Deus. Amém. E Ele nos deu o exemplo. Amém. Quando tentarem te humilhar, lembre-se de José. Quando tentarem te intimidar, lembre-se de Davi. Amém. Há de Deus algo novo para a sua vida. Aleluia. Despreze a afronta e rompa. Amém. Se liberte. Por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 13, eu já termino, ele vai dizer, capítulo 3, versículo 13, vai dizer o seguinte: irmãos,
Quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que você faz, Paulo? Me fala. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das afrontas, das humilhações, dos naufrágios, das tempestades, dos açoites, eu avanço para as que estão adiante de mim e sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Então viva o novo e esqueça o passado das afrontas. Amém? Amém. Despreze a afronta e viva no propósito que Deus determinou para você. Amém. Amém? Amém. Podemos orar, pastor? Fiquem em pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Resumindo, irmãos, você é muito maior do que tudo isso. E Deus é muito maior do que você e todas essas coisas. Primeiro, precisa de uma atitude sua. E depois Deus fará todas as outras coisas. Amém? Eu quero orar por você. Se você quiser chegar à frente, pode chegar à frente. Talvez, como eu disse no passado, talvez exista algo no seu coração que precisa de libertação. Uma palavra maldita, um sentimento que te aprisiona, algo que você lembre do passado e te faz chorar. Sabe? Existem pessoas que estão aprisionadas. E o momento de nós orarmos é agora. Sabe? Não tenha vergonha de se expor, porque Jesus se expôs publicamente e venceu a afronta. Verdade. Então o momento da sua cura é agora, aonde Deus fará uma obra poderosa na sua vida e você vai romper. Sabe? Você vai tirar essa coisa ruim de dentro de você, que está alojado na sua mente, no seu coração, preso à sua alma, para que a obra do Senhor seja completa. Aleluia. A obra do Senhor precisa ser completa. Vocês sabiam que a falta de perdão, irmãos, aprisiona o homem? Aprisiona. Ele encarcera o homem por causa de uma falta de perdão. Os irmãos lembram que eu falei do meu pai? Eu fiquei 30 anos preso por causa de uma palavra. É tempo de você sair do seu lugar. Eu te espero. Venha, venha, o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Sabe, nós não estamos aqui em vão. A nossa vinda não foi aqui em vão. Esta palavra não foi aqui em vão. O Senhor tem um propósito em cada coisa. Vamos orar. Pedir para os pastores também sair da frente orando pelas pessoas. Eu fico aqui em cima. Sabe, libera o seu coração. Sabe, não tenha medo. Se quiser gritar, grita. Se quiser chorar, chora. Se quiser falar o nome da pessoa, fale, não tem problema. Nós estamos aqui para te ver romper, para te ver vencer esta batalha hoje. Então nós oramos. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a Tua palavra nesta noite, Senhor, com a autoridade que o Senhor nos deu. E nós declaramos e decretamos, Senhor, canceladas, Senhor, e anuladas todas as palavras malditas que foram geradas no coração dos Seus filhos. Algo que fez com que brotasse sobre si uma amargura que carregaram por muito e muito tempo. Nós pedimos, ó Espírito Santo, que venha tocar nos corações, venha tocar nas mentes, venha tocar para que haja libertação e haja cura. No nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, caia por terra agora todo sentimento faccioso, todo sentimento maldito, toda palavra contrária, toda afronta que foi dita na vida das tuas filhas e dos teus filhos, e elas sejam curadas, tocadas, libertas, para a glória do nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos a vitória, a libertação, no nome de Jesus, aleluia. Pai,